Vamos conversar um pouco sobre a abolição da escravidão. A abolição da escravidão, principalmente aqui em nosso município, né, que é tido como o último município do Ceará a emancipar seus escravizados. Então, eu sou o professor Carlos César Pereira, sou da Rede Estadual do Ceará, né, docente aqui da escola Dona Antônio Lindóia de Moraes, conhecida como estadual da cidade de Milagres. Né? Esse processo de escravização dos pretos e pretas no Brasil, ele começa lá em 1549, quando os primeiros negros eles são traficados para o Brasil, nas galeras, né, desde o continente africano para o nosso território colonial. Eles são vendidos, né, nos portos africanos, depois são trazidos para cá nos navios negreiros e finalmente vendidos aqui nos portos de Recife, nos portos de São Luís, nos portos de Salvador e do Rio de Janeiro. Aqui para o Ceará, a maioria dos escravizados ou vinha do Maranhão e desembarcavam no porto de Aquiraz ou Fortaleza, depois trazidos para o interior, ou vinha de Recife. São negros da nação Congo, né, da região onde hoje fica Angola, do antigo Império Congo. E o nosso estado do Ceará, ele foi o primeiro do Brasil a emancipar os seus escravizados. Aconteceu no dia 25 de março de 1884, que hoje, né, atualmente, é comemorado como a data magna do momento em que o Ceará, né, as câmaras de vereadores cearenses aceitam emancipar os escravizados. No Brasil, a abolição só virá em 1888, 13 de maio de 1888, cuja data de hoje, né, 13 de maio, é emblemática. A escravidão teria supostamente acabado no Brasil há 136 anos atrás, no dia 13 de maio de 1888. Quase cometi o maior erro de minha vida. Um homem não pode escravizar o outro homem. E eu quase os vendi. Ainda bem que ouvi a voz de minha consciência e consegui desfazer o negócio. Quero avisar a todos: a partir de hoje, não sois mais meus escravos, nem meu e nem de ninguém. Sois livres, estão alforriados. Essa escravidão, apesar de ter sido assinada uma lei, né, a chamada Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel Cristina, ela infelizmente, né, ainda permanece em nosso país, seja com as práticas de trabalho análogo à escravidão. Todo mês, toda semana a gente assiste, né, que a Polícia Federal vê nos canais de TV ou nos sites de notícias que a Polícia Federal estourou um cativeiro, né, onde pessoas estavam trabalhando escravizadas ou em situação análoga à escravidão. E a escravidão no Brasil, ela cometeu dois grupos distintos. Primeiro os indígenas foram escravizados, e depois a população negra. Para o Brasil foram trazidos quase 6 milhões de pessoas para serem escravizadas aqui em nosso país, onde hoje é nosso país, né? Esses negros, esses pretos e pretas, vão trabalhar nos engenhos inicialmente, nos canaviais, trabalharão nas casas, né, como empregados e empregadas domésticas nas casas, trabalharão nas plantações de algodão, na criação de gado e também, posteriormente, nas minas de ouro e diamante e nas plantações de café no século XIX. Aqui no Ceará eles vão trabalhar principalmente nos canaviais aqui do Cariri, em Milagres, né, eles serão empregados na criação de gado, nos trabalhos das casas, trabalhos urbanos e nos engenhos. Então, aqui em Milagres, em 1871, havia 1.050 pessoas escravizadas, pessoas negras escravizadas. Pelo censo de 1870 e 1872, foi o primeiro censo do Brasil, nós tínhamos aqui no nosso município, na época Vila de Nossa Senhora dos Milagres, cerca de
1.050 escravizados. Quando ocorre a emancipação coletiva das escravizadas em 1884, havia 331 escravizados. São esses 331 escravizados que não conseguirão a liberdade, mesmo com as emancipações feitas pelas câmaras de vereadores do Ceará. Milagres não aceitará. O juiz Joaquim do Couto Cartacho, ele não aceitará a emancipação dos escravizados aqui em Milagres. Há um pacto político entre os fazendeiros locais com o senador Leandro Ratisbona do Crato, né, é um ano eleitoral, 1684, e o juiz Joaquim do Couto Cartacho, que era aliado político de Leandro Ratisbona, ele faz um acordo com os proprietários rurais de Milagres, e a escravidão em Milagres não acaba em 1684, ela permanece existindo até 18 de dezembro de 1886. Essas emancipações não era que o escravizado ele adquiria liberdade imediata. Ele era emancipado em 1684, ele tinha que trabalhar mais 3 anos para se tornar livre efetivamente. Em Milagres, ele teria que trabalhar ainda até 1889. Com a Lei Áurea de 1688, eles foram completamente emancipados. Hoje, o nosso município no Cariri, o município que mais tem pessoas autodeclaradas negras. São 73,9%, né, de pessoas negras aqui em Milagres, segundo o censo de 2022. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Mesmo assim, mesmo passado tanto tempo depois da abolição da escravidão, ainda temos o racismo presente, tanto em Milagres quanto no Cariri, ou no Ceará, na verdade no Brasil inteiro, né? A população negra é aquela que ainda tem os menores salários, as menores oportunidades de educação. Então, mesmo após tanto tempo depois da abolição da escravidão, nós, negros, continuamos sofrendo o racismo, continuamos sofrendo como mão de obra barata, né? Afinal, os patrões querem pagar salários baixíssimos para a população negra, e nós, homens e mulheres negros do Brasil, somos os que mais sofremos com as violências provocadas pela sociedade, tanto a violência ostensiva policial quanto a violência sistemática do Estado. Então, a abolição veio, mas a liberdade de fato ainda não chegou para nós, população negra brasileira.